Olá, voltando com o capítulo 6 do livro Caminho de Esperança. Vamos começar? No capítulo 6, a gente vai falar o espelho quebrado, como ressignificar as rachaduras da alma. Sim, vamos entender o que é um trauma. Traumas são como rachaduras em um espelho. Distorce a nossa vida, mas ainda podemos refletir algo belo e lidarmos com o que está quebrado. Sejam todos bem-vindos ao capítulo A Batalha Emocional, onde todos lutamos, alguns com espada e outros com armas improvisadas. Desde o primeiro choro até o tropeço na fase adulta. A nossa existência é marcada por gigantes emocionais que se não forem enfrentados, pode moldar nossa identidade e nos manter presos a padrões destrutivos. Imagine a vida como uma longa estrada cheia de curvas e buracos. Dentro do carro, somos acompanhados por nossos traumas, passageiros inconvenientes que reclamam, distraem-nos e às vezes assumem o volante da nossa vida quando nós menos esperamos. A boa notícia é que podemos retomar o controle, mas isso exige coragem para olhar no retrovisor e enfrentar o que está sentado no banco de trás. Precisa ter coragem para olhar para o retrovisor, gente. O que é o retrovisor? Olhar para o nosso passado. O que aconteceu lá atrás precisa ser ressignificado e entender para que podemos ter um futuro melhor. Como já foi mencionado previamente, trauma pode se manifestar em qualquer momento da vida e possui nomes familiares. E vamos falar os nomes? Quais são eles? São a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça e a traição e tantos outros, né? Nesse capítulo exploraremos essa questão com um pouco mais de profundidade. Ao mesmo tempo, falaremos sobre quem as causou o trauma, para nós tentar enxergar o contexto que pode ter contribuído para isso. Meu objetivo não é apenas trazer uma explicação, mas convidar você a pensar sobre o que esse sistema pode significar para a sua própria história. É possível que algumas dessas palavras desperte memórias ou sensações, enquanto outras parecem alheias. E de qualquer maneira, eu espero que a leitura o ajude a acolher essas suas emoções, reconhecer possíveis feridas e, quem sabe, abrir porta para compreendê-las e ressignificá-las. Então vamos falar sobre a rejeição. O que é rejeição? É a dor de não ser acolhido. Não ser suficiente para alguém machuca. Mas acreditar nisso por uma vida inteira destrói. A rejeição é como aquela dorzinha persistente que não for tratada, se não for tratada, ela vira uma ferida aberta. É algo que começa cedo, em situações aparentemente insignificantes, mas que deixam marcas consideráveis. Imagine, por exemplo, uma criança que cresce ouvindo frases como: você não sabe fazer nada direito, ou ninguém quer que você brinque no time. Embora possa parecer inofensiva essas frases, para uma mente infantil não é uma frase pesada. A mente da criança, o cérebro de uma criança é totalmente diferente do cérebro adulto. Essas palavras criam a ideia de que algo está errado com ela. E essa percepção pode se agravar quando a rejeição parte de quem menos se espera. Daquelas pessoas que deveria protegê-las e amá-las de maneira incondicional. Não é incomum
que essas experiências dolorosas levem pessoas a viver em busca de aprovação. Você já se pegou fazendo algo só para ser aceito? Olha uma pergunta de reflexão aqui. Você já se pegou fazendo algo só para se sentir aceito? Quem nunca, né? Assumindo trabalho que não queira, indo a lugares onde não se sentia bem ou até se envolvendo em relacionamento que não faz sentido. Não poderia deixar de citar o medo de se expor emocionalmente, que se torna uma barreira quase intransponível. Afinal, abrir o coração traz o risco de mais sofrimento, sem contar o impacto nas relações codependentes, nas quais as pessoas acabam aceitando migalhas por acreditarem que não merecem algo melhor. Algo que acredito ser pertinente, lembra, é que às vezes quem rejeita não o faz por maldade. Muitos pais agem conforme a ferramenta que possuem no momento. Talvez estejam sobrecarregados, indisponíveis emocionalmente ou apenas repetindo o padrão que também viveram. Ou uma mãe que compara seus filhos. Por exemplo, pode ter vindo de um lar onde ela também era comparada por outras pessoas, pela irmã, pela prima. Sem perceber, ela acaba transmitindo a dor que carrega, por achar que está incentivando os filhos a serem melhores. Entenda que colocar-se no lugar de quem rejeitou perdoá-la não significa justificar a dor que essa pessoa causou em você, mas é uma maneira de se libertar do seu problema. Perdoar implica entender que, embora o passado não possa ser mudado, a maneira como você lida com ele pode ser diferente. Não se trata de concordar com o que aconteceu, mas de escolher não carregar mais um peso desnecessário. Sem dúvida, a rejeição dói, mas não deve determinar quem você é. A psicanálise nos mostra que o que aconteceu lá na infância é parte da nossa história, mas não precisa ser o roteiro da nossa vida inteira. Portanto, lembre-se de que você não é o que os outros pensam sobre você. Você é o que escolhe ser. Olha a importância que é entender, né? Ressignificar o nosso passado e depois ser o que nós decidimos ser. Vamos falar agora sobre o abandono. O que é abandono? O abandono é o vazio de quem foi deixado para trás. Abandono não é apenas sobre quem foi embora, mas também sobre quem ficou e não soube estar presente. O abandono é uma ferida silenciosa, capaz de apresentar tanto nas formas mais óbvias como de maneiras sutis. Por exemplo, disfarçada atrás da convivência física. É o caso de pais que, apesar de estarem por perto no dia a dia, não estava presente de verdade na vida dos seus filhos. Tem pais que está presente, mora junto, tá todo mundo na mesma casa, mas não dá atenção, não conversa, é frio, passa mais tempo no celular do que até na hora do almoço, não conversa. Então é como se não estivesse. Isso também é um abandono. Não havia conversa, não havia abraço ou palavra de afeto, como um simples amo você, meu filho. Como foi o seu dia, meu filho? Isso sem mencionar as promessas quebradas, olhares tortos ou momentos que carecem de amor. São experiências assim que geram vazio emocional, que pode evoluir para padrões como a ansiedade de ser substituído ou a dificuldade em confiar nos outros. Aquela criança, ela cresce com um vazio e ali gera uma grande ansiedade, porque ela nunca se sentiu importante. É claro, existem situações mais complexas, como quando um pai ou uma mãe deixa a família sem explicação
ou falha em proteger os filhos em contexto de abuso. Nessa circunstância, a criança costuma sentir que precisam se virar sozinha, já que os adultos estão ocupados demais ou alheios à situação. Mas esse sentimento não desaparece facilmente, o que frequentemente resulta em autossabotagem. E, infelizmente, essa realidade é mais comum do que pensamos. Sempre me lembro da história de uma paciente quando o assunto é abandono. Vamos contar a história da Lúcia. Lúcia é uma mulher já adulta quando eu atendi pela primeira vez. Ela trazia consigo uma lembrança de uma infância muito difícil. Sua mãe vivia sobrecarregada, cheia de trabalho e dividia-se entre vários empregos para sustentar a casa. Embora admirasse o esforço incansável da sua mãe, a Lúcia percebia uma lacuna emocional na relação entre as duas. A minha mãe fazia tanto por nós, mas nunca parecia ouvir o que eu tinha a dizer. Era como se eu fosse invisível. Ela desabou certa vez. Um dia, Lúcia compartilhou algo mais grave ainda. Ela havia sido abusada pelo marido da sua tia. Quando finalmente conseguiu contar à sua mãe, a resposta que percebeu foi devastadora. Acontece? A mãe de Lúcia falou. Então aconteceu isso? Fica bem longe dele e não conta pra ninguém. Essa foi a resposta da mãe de Lúcia. Assim você não vai estragar o casamento da sua tia. Então, ela falou para a filha ficar distante do tio para não estragar e não conta a ninguém para não estragar o casamento. Significa que a Lúcia entendeu que ela estava falando que era ela que era culpada, era ela que ia estragar o casamento. Então, o que acontece? Para agravar a situação, sua mãe aproveitava o sábado de folga para fazer faxina na casa da tia e levava a Lúcia junto. E essa menina ficava trancada em um quarto, enquanto o agressor continuava solto pela casa. Sem qualquer repreensão por parte da sua mãe, ela se sentia presa. Ela disse que se sentia presa, desprotegida e abandonada. A atitude da minha mãe doeu muito, mais do que o abuso em si. Ela revelou em uma sessão. Mas anos mais tarde, ao revisitar o passado, Lúcia começou a compreender o contexto daquela situação. A dependência financeira da família em relação à tia, somada ao peso de um histórico de abuso intergeracionais, quer dizer, já era uma histórico de abuso, que já vem de outras gerações. Que a mãe de Lúcia também já foi abusada. A mãe da mãe de Lúcia reagiu da mesma maneira. Então, o que estava acontecendo ali era apenas repetição. A mesma coisa que já tinha acontecido lá atrás. Lúcia ainda descobriu que a sua mãe também havia sido vítima de um abuso e que sua avó reagiria da mesma forma e que perpetuou um ciclo de abandono e silêncio. Foi nesse momento que Lúcia percebeu que não precisava repetir a mesma história. Ao perdoar sua mãe, ela começou a ressignificar a sua dor. O perdão não anulou o que havia acontecido, mas permitiu que ela colocasse um fim no ciclo de sofrimento. Hoje, Lúcia está empenhada em sua cura emocional, aprendendo a se valorizar e construir relacionamentos saudáveis. Sua jornada é um testemunho de que mesmo com cicatrizes do passado, sempre há espaço para recomeçar e criar um futuro diferente. É fácil associar o abandono a uma atitude cruel, mas nem sempre quem esteve ausente ou deixou de cuidar agiu com maldade. Isso não justifica a questão, mas nos permite entender
que às vezes é o reflexo de um ciclo intergeracional, que só pode ser rompido com conscientização e cuidado. De fato, o abandono deixa marca, mas a cura começa quando conseguimos olhar para a dor de ambos os lados. Perdoar significa compreender que por trás de quem nos machucou também existe alguém ferido. E quando fazemos isso, damos um passo rumo à liberdade emocional. Agora vamos falar sobre a humilhação. O que é humilhação? Humilhação é a dor de ser diminuído. As palavras penetram mais fundo que lâminas, pois deixam cicatrizes invisíveis que podemos carregar para sempre. A humilhação é uma mágoa que pode perdurar por toda a nossa vida. Não se trata apenas de uma situação embaraçosa, mas de um golpe que destrói a autoestima, além de minar a confiança que a pessoa tem em seu potencial. Muitas das vezes, as circunstâncias que causam essa dor passa despercebida por quem observa de fora, mas para quem as vivencia, são um terremoto emocional. Entre os exemplos mais comuns estão as críticas realizadas em público ou em particular. O bullying, por exemplo, no ambiente escolar. E os episódios de vergonha provocados por figuras de autoridade, como professores, líderes religiosos e outros adultos. Experiências humilhantes na infância ou adolescência costumam deixar marca que na vida adulta limita o crescimento pessoal e profissional. O perfeccionismo tende a ser um problema. Ou seja, a necessidade de fazer tudo de forma impecável para evitar críticas, mesmo que isso signifique gastar um tempo excessivo ou desistir de tentar. Outras consequências é o medo de se expor e a procrastinação, por receio de fracassar. E essa sensação de que qualquer erro será ridicularizado ou tratado como algo imperdoável impede aquela pessoa de se posicionar ou assumir certas responsabilidades. Ela se sabota e mantém uma postura antissocial ou retraída. É na tentativa de evitar julgamento. Então a pessoa tem essa ferida, né? E de ser perfeccionista, e aí acaba não fazendo por medo de errar. De fato, a humilhação deixa vestígios emocionais invisíveis à primeira vista. No entanto, o caminho para a cura começa com a conscientização. Em outras palavras, entender que nossas dores são legítimas e então ressignificá-la para seguirmos em frente. Como Carl Jung uma vez disse: não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Ao fazer isso, não estamos isentando ninguém de responsabilidade, mas libertando a nós mesmos do peso de carregar a dor para sempre. É nesse espaço de liberdade que conseguimos transformar a humilhação de um fardo em um aprendizado que nos torna mais fortes. Como é importante entender a nossa história para nós deixar o que não nos pertence. Deixar o que é de pai com pai, o que é de mãe com mãe, o que é de tio, o que é de vó, cada um com a sua bagagem e nós ir com a nossa. Quantos fardos você precisa tirar das suas costas? Olha essa pergunta de reflexão. Agora vamos falar sobre traição, a ferida emocional da traição. O que é ferida emocional da traição? Quando a confiança se rompe. A traição dói porque vem de quem deveria nos proteger. Geralmente é daquela pessoa que você confia, daquela pessoa que você gosta, você ama, é aquela pessoa que você acha que está contigo.
A traição é uma quebra de confiança capaz de abalar tanto nossa relação quanto nossa percepção de realidade. Não é exclusivo de âmbito conjugal, mas pode ocorrer de amizades, de relação profissional e até mesmo no contexto familiar. Um irmão que nos expõe em uma situação constrangedora, um amigo que revela nosso segredo ou nos troca por popularidade na escola. Um chefe que promete uma promoção, mas nunca cumpre sua palavra. Ou um cônjuge que mantém outros relacionamentos em segredo. Sentimentos, uma mistura de desilusão, vulnerabilidade e dúvida que nos faz questionar não só a lealdade de quem nos feriu, mas também de integridade de outras pessoas. Eu lembro-me de uma paciente chamada Ana. Vamos contar a história de Ana, que viveu uma experiência devastadora ao descobrir que seu marido estava tendo um caso. Não foi só ele que eu perdi. Ela desabafou. Eu perdi a confiança em todas. Eu perdi a confiança em todos e pior, até em mim mesma, por não ter percebido algo antes. A dor que ela sentiu trouxe à tona a memória de sua adolescência. Quando eu tinha 14 anos, Ana descobriu que seu pai estava traindo a sua mãe. Abalada e confusa, decidiu contar para a mãe e acabou ouvindo uma resposta inesperada. Ana, isso não é da sua conta. Fique quieta para não destruir a nossa família. E essas palavras abalaram, dando a entender que seu sentimento tinha importância, que seus sentimentos não tinham importância e que ela deveria suprimir suas dores para evitar problema. A Ana aqui entendeu que tudo que for falar, melhor não falar, porque para não prejudicar o casamento, não prejudicar certas coisas. Então é melhor engolir o que está sentindo, o que está sabendo, mas não causar problema. Ao longo da vida, isso levou a aceitar relacionamentos em que não era valorizado e ignorado sinais de alerta que indicava desrespeito ou falta de reciprocidade. Quando o marido a traiu, não foi só a dor do momento que a afetou. Foi como se as feridas do passado tivessem sido reabertas. Ana se viu novamente na pele daquela adolescente de 14 anos, que calada e sem ajuda precisou enfrentar sozinha as consequências da deslealdade. E aos poucos ela começou a compreender a importância de se expressar os seus sentimentos, estabelecer limite e, acima de tudo, deixar de carregar pesos que não eram seus. Não foi uma mudança imediata, mas hoje a Ana está reconstruindo sua autoestima e aprendendo a confiar novamente. Primeiro em si mesma. A sua história é uma prova de que, independentemente da circunstância, é possível transformar feridas em força para seguir em frente. O outro lado da traição é a história do marido da Ana. Às vezes, quem trai não queria ferir, apenas não soube lidar com as suas próprias fraquezas ou deu aquilo que tinha, mesmo que fosse insuficiente. Essas frases resumem bem a história do marido da Ana, que também lidava com feridas feitas ainda na infância. Seu pai era um homem mulherengo, era infiel à mãe, além de ser alguém que negava a própria paternidade. Você não é meu filho. Não se parece comigo, o pai do marido da Ana falava. Você não se parece comigo. Você não é meu filho. Não tem o meu sangue. Eram as palavras que o homem repetia o tempo todo e que ficava gravado na mente do menino. Apesar dos pesares, a mãe se esforçava para ensinar o filho valores como fidelidade, respeito e responsabilidade, na esperança de que ele se tornasse um homem melhor do que seu pai. Anos mais tarde, após se casar com Ana e se tornar pai,
O rapaz sentiu um desejo inconsciente de se reconectar com o próprio pai. Como se isso pudesse, de alguma forma, preencher o vazio deixado pela rejeição que havia sofrido. No entanto, nada aconteceu. Em vez disso, ele passou a viver com uma voz interna que dizia: seu pai não quer saber de você porque você é muito certinho. E essa questão não resolvida acabou por levá-lo a cometer erros em seu casamento. Em uma sessão, ele confessou: eu traí, mas não porque deixei de amar. Eu amo a Ana. Parecia a tentativa inconsciente de reproduzir os erros do pai, como se isso pudesse me conectar a ele. Era como se eu quisesse dizer: pai, olha, sou como você. Como tudo isso aconteceu sem que eu tivesse a menor consciência. Ele queria provar para o pai dele que ele era filho dele, que ele parecia. Se não parecesse na pele, no jeito, ele começou a trair para poder parecer com o pai, porque o pai era mulherengo, traía a mãe. Então ele falou: se eu fazer algo igual o pai faz, eu vou ser filho. Ele vai me aceitar como filho. Na terapia, tudo fez sentido para ele quando expliquei que esse comportamento é conhecido como amor cego. Então, o nome é amor cego. Quando alguém tenta repetir padrões negativos dos pais ou assumir a culpa dele, como uma forma de conexão ou de lealdade familiar. O problema é que os padrões disfuncionais, como traições, vícios e autossabotagem, acaba sendo reproduzido. Esse tipo de amor não é saudável e a libertação acontece quando a pessoa percebe que pode amar, respeitar seus pais sem a necessidade de repetir os erros dos dois. A história do marido de Ana é um lembrete de que por trás de um erro pode haver feridas que precisam ser compreendidas e tratadas. Embora não justifique nenhuma traição, compreender as raízes da situação permite que tanto o traído quanto o traidor encontre um caminho de cura e restauração. Quer permaneçam juntos ou não. Carregar a dor de uma traição pode ser mais destrutivo do que resolver a questão. Seja ao voltar-se para dentro para curar as próprias feridas ou buscar novas maneiras de se relacionar com o outro. É importante lembrar que a traição não precisa ditar o restante da história de ninguém. Pelo contrário, ela pode ser o ponto de partida para um novo começo. Agora vamos falar da injustiça, a ferida da injustiça, quando o esforço não é reconhecido. A injustiça não apenas fere, ela nos faz questionar o nosso valor. Sentir que o nosso esforço passa despercebido é algo que corrói a autoestima e nos faz duvidar de nossas próprias capacidades. Investimos energia e até mesmo amor em algo apenas para perceber que o valor disso não foi sequer notado. Independentemente do contexto, seja em casa, na escola ou no trabalho, a sensação de injustiça incomoda porque todos desejamos ser valorizados, tanto pelo que fazemos quanto por quem somos. E essa realidade pode ser ilustrada pela história de uma paciente que eu atendi anos atrás. João era um jovem dedicado que infelizmente precisou lidar com a questão da injustiça no seu trabalho. Ele entregava todos os projetos no prazo e, além disso, estava sempre disposto a ajudar seus colegas. Ainda assim, era ignorado pelo chefe que preferia elogiar os funcionários mais extrovertidos, mesmo que entregasse menos resultado. E essa situação fez João questionar a si mesmo, a ponto dele começar a duvidar se era bom o suficiente. Somente mais tarde, ao buscar ajuda terapêutica, ele conseguiu entender como essa questão o fazia se sentir invisível e desvalorizado. A injustiça
vivida em especial na infância e adolescência, não desaparece com o tempo e ainda tentam a gerar revolta e isolamento, ou até problemas de saúde. Pessoas que nunca se sentiram ouvidas costumam sentir dificuldade em estabelecer limite ou dizer não. Outras buscam validação de forma excessiva no seu trabalho ou em redes sociais, em algum caso. Adotam padrões como perfeccionismo exacerbado ou submetem-se em relacionamento tóxico. Apesar de tudo, uma coisa é certa, precisamos nos lembrar de que somos muito mais do que as injustiças que sofremos. A vida pode ser pesada, às vezes mais. Ainda assim, ela nos dá a oportunidade de recomeçar. E é pouco a pouco podemos converter o peso de passado em forma para moldar um futuro melhor. Traumas e suas consequências. Traumas não resolvidos nos transformam em verdadeiros escapistas. Desculpa, vou precisar tomar uma água. Traumas não resolvidos nos transformam em verdadeiros escapistas emocionais. É como se tivéssemos um radar interno pronto para detectar qualquer sinal de proximidade, e ao menor indício de perigo, ativássemos o modo fuga. Contudo, as consequências não param por aí. Sobre o peso dessa questão, a nossa mente pode se transformar em um parque de diversões de terror. A ansiedade nos coloca em uma montanha russa que nunca desacelera, cheia de altos e baixos. A depressão nos prende na casa dos espelhos distorcidos, onde tudo o que enxergamos parece errado ou confuso, e as fobias nos faz evitar até o inofensivo carrossel. Ninguém merece viver em um estado de fuga ou medo assim, e graças a Deus nem tudo se resume a más notícia. É possível sim desativar infame radar e ter uma vida que volte a girar no ritmo certo. Em Números 23:19, nós lemos que o Senhor não é homem para que a minta, e na Bíblia, que é inspirada por ele, segundo Timóteo 3,16, encontramos a esperança para a cura de qualquer trauma. Está lá em 1 Pedro 5,7. Por exemplo, encoraja-nos a lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele cuida de nós. Lembre-se, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Está em Salmo 147:3. Carregar traumas não resolvidos é como tentar correr em uma maratona com um par de tênis cheio de pedras. A cada passo, a jornada se torna mais difícil e dolorosa. Buscar ajuda, seja por meio da terapia, da fé ou de ambas, é crucial para remover as pedras de dentro de nossos tênis. Não foi Jesus quem disse, lá em Mateus 11:28, venham a mim? Lá em Mateus está escrito que Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ou seja, venham. Se Cristo entendeu que às vezes o peso da vida pode ser demais, porque insistiríamos em carregá-lo tudo sozinhos? Reconhecer que precisamos de ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Com um pouco de humor, paciência e fé, é possível transformar feridas em cicatrizes que contam história de superação. Graças a Deus, nem tudo se resume em más notícia. Então, não importa o que você viveu, traumas, dores emocionais, violências, abuso, o que você viveu, a sua história, nós precisamos
olhar, você precisa olhar para a sua história. Nós precisamos olhar pelo retrovisor tudo o que nós vivemos e buscar a ajuda de um profissional, buscar a ajuda de uma pessoa que não vai te criticar, mas vai te acolher, vai te ajudar a olhar para suas escuridões e poder ressignificar a sua história. Chegamos no final desse capítulo. Deus abençoe e até o próximo capítulo.